bem como de casos de engasgo por conta das espinhas dos peixes, sempre tem. Por isso é necessário ficar atento aos cuidados para evitar complicações mais sérias. Juliana Santos, bom dia para você. E aí, Juliana, tá comendo peixinho, principalmente criança, né, que come ali, não tem um cuidado, não sabe o que é aquilo, de repente sentiu a espinha, desceu, e aí, como é que a gente procede, hein, para não entrar em desespero? É verdade, Renata. Situação complicada, né? Bom dia para você e para todos que estão aqui conosco no Manhã Cidade. É uma situação que acontece, né, muitas vezes, e é uma situação bem complicada, porque principalmente as crianças às vezes engolem ali uma espinha, né, de alguma forma fica o esôfago ali machucado, obstruído, e às vezes elas nem sabem identificar que engoliram uma espinha. Então é por isso que a gente aproveita para reforçar a importância dos pais estarem atentos também com relação a esses alimentos. Porém, né, o engasgo aí com uma espinha de peixe pode acontecer com adultos, com idosos, com crianças, né? Ninguém está isento dessa situação. Eu estou aqui com o coordenador de enfermagem do SAMU Caruaru, o Ed Carlos Santos de Souza, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Ed Carlos, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Qualquer pessoa pode ficar engasgado com espinha de peixe. Qual é o procedimento, né, no geral, o que é que a gente precisa fazer? Bom dia ouvintes da Rádio Cidade. No geral, a espinha de peixe, como qualquer corpo estranho, né? A gente considera corpo estranho, chama-se de corpo estranho tudo aquilo que não é alimento, né? A gente chama de corpo estranho. No geral, ele passa pelo trato digestório sem maior dano, sem maior problemas, né? Mas é preciso ter uma atenção especial pelo formato ou a composição desse corpo estranho, como por exemplo a espinha de peixe, né? Que ela é pontiaguda. A composição, no exemplo, é uma pilha, por exemplo, né? Uma pilha é extremamente nocivo para o organismo e aí é preciso retirar o mais rápido possível. Mas no caso da espinha de peixe, né, que é pontiaguda, ela pode perfurar, como você falou, o esôfago ou o trato digestório, né? Normalmente ela passa pelo trato digestório sem maior danos, até porque quando ela chega no estômago, o suco gástrico ele se encarrega de digerir essa espinha. Mas é importante ter uma atenção especial, porque se ele tiver algum sintoma como dor, falta de ar, né? Falta de ar acontece porque no esôfago acontece um edema, um inchaço, e aí há dificuldade de respiração. E aí você precisa prontamente procurar um pronto-socorro, né? Nesse período, né, da Semana Santa existe a ingesta maior de alimento do peixe. Acidentalmente a espinha de peixe fica presa, né? E aí é preciso ter uma atenção especial, sim, viu? Com relação ao que a gente costuma ouvir, né? Meus avós, por exemplo, diziam: tá engasgado com espinha de peixe, come uma porção de farinha, bebe água, que aí a espinha desce. A orientação, no caso, não é essa. Se houver, né, ali o engasgo com espinha de peixe, realmente é procurar um pronto-socorro. Correto. Existe esse dito, né, popular que as pessoas falam: comer farinha, come pão, toma bastante água. Não deve fazer isso, até porque se o paciente, no caso, precisar de um serviço de endoscopia, vai ser difícil essa visualização desse material, né? Parar o que estiver comendo e imediatamente procurar o pronto-socorro. Se estiver engasgado, se tiver, como eu falei, com dor, falta de ar, procurar o pronto-socorro. No caso, com relação ali à criança, né? Voltando para as questões das crianças. Engasgou ali com uma espinha, está tendo aquela dificuldade, está incomodado. Qual é a orientação dos pais, né? Porque às vezes, né, a gente fica, né, meio agitado, meio nervoso, o que é que vai fazer, como é que faz? Como é que a gente faz para ser uma situação um pouco mais tranquila e já levar essa criança para o pronto-socorro? Os pais podem fazer alguma coisa já em casa com relação a isso? Excelente pergunta. Veja só, existem alguns sintomas que você pode identificar. Por exemplo, cialorreia é a saliva excessiva. Você vai ver que a criança está salivando bastante, né? Ela também vai ficar bem incomodada, vai ter uma dificuldade para respirar, bem parecida com a do adulto, né? Em casa, se ela não estiver engasgada totalmente, porque a gente tem a obstrução total e a gente tem a obstrução parcial, né? O engasgo. No caso da espinha do peixe, a gente não vai ter uma obstrução total, vai ser uma obstrução parcial. Mas em casa,
eu ficar observando se a paciente, no caso a criança, ela está com obstrução ou ela não consegue respirar, né? E aí a gente faz uma manobra de desengasgo, certo? Nas crianças. Mas aí a orientação é levar para o pronto-socorro, sim, imediatamente. Como é que funciona nessa manobra de desengasgo? Até porque ela serve, né, não só para espinha de peixe, mas para outras coisas que a criança possa ali, né, vir a engolir em casa. Como é que funciona? A manobra de desengasgo, ela se dá pela compressão torácica e golpes na região das costas, né? Como é que isso acontece? A gente localiza a escápula da criança, coloca ela no nosso braço, né? A criança segura a mandíbula da criança e dá golpes nas costas dela, tá? Na região da escápula, na região medial da escápula. 5 golpes, você vira a criança, segura também no seu braço e faz 5 compressões na região torácica. E você fica fazendo essa manobra dos 2 lados até que a criança se desengasgue. Caso os pais não tenham, né, os pais responsáveis não têm segurança de fazer essa manobra, corre pronto-socorro é a opção mais recomendada. Exato. Mas lembrando, se você puder e quem estiver por perto fazer essa manobra, com certeza vai salvar a vida dessa criança, tá certo? A gente sempre prega no SAMU que as pessoas, mesmo leigas, se tiver um pouquinho de conhecimento de primeiros socorros, inicie a massagem, inicie o procedimento, porque aí salvam vidas até que o SAMU chegue. Perfeito, muito obrigada pelas informações. É de Carlos Santos de Souza com a gente aqui, coordenador de enfermagem do SAMU Caruaru. Orientações de extrema importância com relação ao engasgo, né? Principalmente aí nessa Semana Santa, como nós estamos, algumas pessoas costumam se engasgar com espinha de peixe, mas aí o Ed Carlos trouxe informações gerais, né? Da importância de ficar atento, né? Tanto as crianças quanto adultos, idosos, pessoas com deficiência, ficar atentos com as coisas que são ali ingeridas, né, para que não cause aí um transtorno, uma questão de engasgamento, até sufocamento, a pessoa ficar sem respirar. Tudo que é engolido ali a gente precisa ficar atento também com relação a isso. A gente reforça, né, esses cuidados na Semana Santa, já que as pessoas costumam ingerir muitos peixes também. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço aí pro pessoal do SAMU Caruaru.